Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com o Psi, nesse dia que Deus fez para as nossas vidas. Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, um dia que promete, porque Deus, Ele tem promessas para cumprir nas nossas vidas e Ele permitiu que eu e você estejamos aqui nesse dia, uma jornada abençoada para a minha vida, para a sua vida. Portanto, para isso eu quero te pedir encarecidamente que você se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo, um conteúdo novo estará sendo disponibilizado para você de primeiríssima mão, um conteúdo gratuito com muita riqueza e profundidade do conhecimento, tanto da palavra milenar, da palavra de Deus, da Bíblia, como também da psique humana, da psicologia. Nós fazemos esse paralelo aqui neste canal. E por isso eu quero te pedir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também curta esse vídeo, dá o seu joinha aí embaixo. Isso nos ajuda, nos engaja a podermos continuar nesse propósito, nesse objetivo que só tem um único objetivo aqui, gente: abençoar as nossas vidas. Escreva o seu comentário aí na barrinha para nós interagirmos durante o dia, para que nós sejamos ricamente abençoados. E também quero te pedir, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp com aquelas pessoas que você ama, que você quer bem, que você quer ministrar esse conteúdo também que tem te abençoado e você quer fazer isso através do seu dispositivo móvel, do seu computador, das suas redes sociais. Propague essa palavra, porque essa palavra traz liberdade, traz libertação, traz a presença de Deus, que é o que nós vamos sempre estar falando e trazendo esse conteúdo de forma gratuita para você, para contribuir com o reino. Amém? Olha só, gente, essa semana está muito rica de conteúdo para o nosso coração. Se você não viu os episódios anteriores, segunda e terça-feira, volte aí 2 programas para você estar conectado naquele assunto que nós estamos tratando aqui. Essa semana é uma semana que nós temos disposto a falar sobre a dor e como a dor nos ensina, como a dor ela pode ser um alicerce para o próximo passo, como ela pode recalcular também rotas, e nós podemos fazer isso através da ressignificação. Por isso, hoje nós vamos falar e vamos tratar sobre um tema que é muito importante. Muitas pessoas não conseguem lidar com essa dor. E nós aqui vamos ter estratégias para lidarmos melhor com essa dor. Para isso, eu quero te pedir que você pegue papel e caneta na mão para estarmos conectados e você não perder nada desse conteúdo. Anote, reflita, é algo que nós vamos falar sempre, porque quando você anota, você memoriza 2 vezes. Então, faça isso, pegue papel, caneta na mão, anote os tópicos para que ao final do vídeo você consiga recapitular e isso ser melhor absorvido pela sua mente, tá bom? A temática de hoje, o subtema de hoje é crescimento após um trauma. Crescimento após a dor de um trauma. Muitas pessoas não sabem lidar com os traumas, com as situações adversas que foram acontecidas e que aconteceram no passado. É algo muito subjetivo, mas é muito importante a pessoa identificar o trauma e ela poder trabalhar essa emoção, essa dor vivida no passado. Não é só sobreviver, gente, é crescer ou por causa da dor ou pela dor, ou apesar da dor. Você vai crescer apesar ou por causa da dor, porque não é só sobreviver. Eu tô levando a vida. Não é assim, gente. Eu vou vivendo a minha dor e vou trazendo um significado para essa dor mais forte e aquilo a pessoa vai só sobrevivendo. Não, gente, nós precisamos crescer apesar ou por causa da dor. Precisamos ter essa conexão direta.
essa identificação certa. Existe um trauma a ser trabalhado. Ele não pode ser esquecido. Muitas pessoas querem guardar traumas de estimação, colocarem numa caixinha e guardarem ele para o resto da vida. Não pode ser assim, porque o trauma, quando ele não é evidenciado e ele não é tratado, ele fica ali sempre voltando, sempre trazendo dor, sempre trazendo um significado maior do que ele é. Não estou dizendo que o trauma vivido no passado ele não tem significância. É porque se você não trabalhá-lo, ele pode virar algo muito maior na sua vida. É aquela pessoa que fica toda hora rememorando. Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu alguém de significado muito importante, mas fica toda hora trazendo de forma dolorosa aquela memória. Não, gente. A esperança é que um dia nós nos reencontraremos. Então, essa dor, ela não pode vir carregada de trauma. Toda perca, ela é traumática, mas nós precisamos aprender a trabalhar de forma que eu e você consigamos viver a vida novamente e não sobreviver. Por quê? Por causa do trauma bem trabalhado. E aí você vai conseguir se conectar ao novo, conseguir viver sem esquecer daquele ente querido, sem esquecer daquela situação ou daquela experiência vivida, porque é tudo um aprendizado, mas aquilo não vai trazer mais dor. Não vai trazer mais dor. É algo que precisa ser bem trabalhado. Vamos trazer o nosso texto bíblico para embasarmos a nossa aula de hoje. Vamos trazer um texto riquíssimo e eu quero que você tenha atenção para perceber algo que está bem incutido nesse texto, tá bom? 2 Coríntios, capítulo de número 4, do versículo 16 ao versículo 18, ok? Papel, caneta, anote. 2 Coríntios 4, 16, 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Gente, que texto rico! Que texto que faz um paralelo da nossa área emocional. Como que nós podemos conectar com o que está externo com aquilo que está interno? Paulo, ele traz um entendimento para o meu e para o seu coração e que eu vou relatar para vocês porque eu escrevi novamente e é algo que eu vou ler para você guardar de entendimento para o seu coração. Paulo oferece uma lente de esperança. Paulo está trazendo para nós uma luz, uma esperança de que Deus não perdeu o controle de nada. O desgaste exterior não elimina a renovação interna. Nós conseguimos renovar a nossa força, a nossa fé, apesar daquilo que aconteceu externamente, apesar da perca, apesar da dor, apesar de um trauma. Nós conseguimos fazer isso. Psicologicamente, isso fala de crescimento após um trauma. Mudanças internas que nem sempre aparecem imediatamente, mas que são reais e são transformadoras. Gente, nós precisamos transformar a renovação da nossa mente, a renovação daquilo que está interno, para que nós não só sobrevivemos, para que nós não só vivemos a vida de uma forma, tô vivendo. Não! Precisamos da renovação da nossa mente. Deus está nos dando uma oportunidade de vivermos. Vamos viver de forma intencional. Os traumas, eles não podem nos paralisar.
É necessário trabalhar o trauma. Para isso, a psicoterapia é muito fundamental. Assim como uma vida espiritual harmoniosa, onde você busca a Deus, mas também você busca apoio profissional. Tem coisas que nós precisamos de auxílio e, dentre elas, lidar com traumas. A psicologia tem muito para agregar, a psiquiatria. São áreas da psique humana que podem contribuir e muito com o ser humano no seu desenvolvimento e na sua melhora do seu quadro de crise até mesmo. Crescimento após trauma. Mudanças positivas surgem após crises. Mudanças positivas surgem após um trauma, após uma sensação de crise, após uma experiência devastadora. E são elas, anote: valorização da vida. São 5 principais que eu separei aqui. A pessoa passa a valorizar melhor a vida. Ela passa a perceber melhor como é importante viver e estar vivendo de forma a agradar a Deus. Outra característica principal, área principal, relações mais fortes. A pessoa começa a valorizar os relacionamentos. Ela começa a valorizar quem está perto, a família geralmente. Começa a valorizar o cônjuge, começa a valorizar os filhos, a mãe, o pai, os avós, as avós. É algo que a pessoa começa a valorizar melhor a vida, melhor as relações. Maior força pessoal. Após um trauma, após uma crise, a superação dela, a pessoa começa a encontrar uma força maior. Ela começa a querer viver, a querer fazer, a querer acontecer. Também novas possibilidades. Pode gerar novas possibilidades porque a mente, ela mudou. A mente, ela trouxe uma nova direção. E a dor, o trauma, trouxe isso também. E a pessoa começa a enxergar possibilidades aonde não existia. E uma das características que eu digo que é uma das principais realmente é uma mudança espiritual. Um trauma tem poder de mudar a vida espiritual de um ser humano, do ser humano. E é algo que eu preciso chamar a sua atenção. A psicologia é importante, mas a vida espiritual, uma vida alinhada e alicerçada nos princípios milenares da Palavra de Deus e em Deus, é algo que todo ser humano precisa para superar traumas, para superar crises. Por que eu deixei por último? Porque não é menos importante do que o primeiro, mas é o mais importante, é você se apegar a Deus. Pegar a sua mão direita e dizer: Deus, eu preciso de você. Eu preciso do Senhor na minha vida. E assim você vai superando dores, você vai superando traumas e vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Gente, um exemplo leve para trazer entendimento ao meu e ao seu coração. Depois de uma perca, algumas pessoas passam a valorizar mais o presente, a família e também o propósito. Depois de uma perca, algumas pessoas tendem a valorizar mais a família. Gente, não vamos perder para valorizar. Muitas pessoas valorizam o emprego depois que perdem. Valorizam as oportunidades depois que perdem. Valorizam o esposo, a esposa depois que perde. Valorizam os filhos e as filhas depois que perdem. Gente, não vamos perder para valorizar. Vamos entender que a oportunidade que nós temos é hoje. Vamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Não vamos perder. Muitas pessoas ficam tão presas às percas e aos traumas lá atrás que esquecem de viver o presente e acabam perdendo. Quantas pessoas perdem o emprego e, ao invés de se apoiarem na família, perdem a família porque começam a perder a cabeça, começam a xingar, começam a brigar,
começam a falar mal uns dos outros e aí acabam perdendo a família, acabam perdendo aquilo que Deus preparou e separou para cada um de nós. Não vamos perder para valorizar. Vamos valorizar enquanto há tempo, enquanto há esperança. Valorize aquilo que você tem. Uma pergunta e uma reflexão que eu quero que você anote para você refletir. Eu vou chamar essa pergunta de pergunta ouro no dia de hoje, porque o ouro é um dos metais é o metal mais precioso nessa terra. Eu tenho uma aliança aqui, ó, aliança com a minha esposa. E essa aliança foi feita no metal mais precioso dessa terra, que é o ouro. O ouro, ele não desgasta. O ouro, ele bem trabalhado, ele traz luminosidade. E como uma aliança, depois que o ourives faz a solda e ele unifica, a gente não consegue ver nem o início e nem o final disso. Por isso eu vou chamar essa pergunta de ouro. Pergunta ouro para o meu e para o seu coração. O que a dor me obrigou a desenvolver que eu não teria desenvolvido sem ela? O que a dor me obrigou a desenvolver que eu não teria desenvolvido sem ela? Gente, nós podemos desenvolver, nós podemos crescer através das nossas dores, através dos traumas. E não ficarmos lá na região onde a dor aconteceu, onde a situação ficou. Trazer um novo significado para aquela dor é algo que eu e você precisamos fazer dia após dia. Por isso, trazer esse entendimento ao nosso coração nos traz um renovo, A perspectiva espiritual para o meu e para o seu coração, crise como terreno fértil de transformação interior. Toda crise ela pode ser um terreno fértil para a nossa transformação interior. Um terreno fértil. Quando nós tratamos crises, dores, de forma a crescermos, a aprendermos, a crise e a dor pode se tornar um terreno fértil. E um terreno fértil é onde você planta sementes. É onde você planta a boa semente, porque você tem certeza de que ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar e você vai colher frutos. Por isso nós não podemos parar na dor. Por isso nós não podemos criar limites em volta da dor. Muitas pessoas querem ter dores de estimação, como eu disse no início, querem criar traumas de estimação para se valorizarem e se vitimizarem. E o vitimismo é algo que tem imperado nessa sociedade. E eu e você, aluno do Café com Psi, não podemos nos vitimizar e nem criar limites em torno da dor. Nós estamos aprendendo aqui que os traumas e as crises, elas têm o seu significado, mas nós não podemos maximizar a dor, e sim sair dela para viver o novo de Deus. Deus pode gerar maturidade, compaixão e produtividade através da dor. Deus pode criar, gente, pode criar conectividade, pode gerar maturidade, compaixão e profundidade. A dor, ela pode ser muito mais significativa quando nós colocamos ela no devido lugar e trazemos ensino para o nosso coração, para que nós não voltemos ao nosso lugar de dor. Gente, com isso chegamos ao final de mais um conteúdo nesta quarta-feira do Café com Psi. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 6h15 da manhã com um conteúdo novo. E amanhã, quinta-feira, eu te espero com a temática do dia, que será Encontrando um Propósito no Comum. É algo para o meu e para o seu coração, encontrando um propósito no comum. Algo que vai trazer e mexer com as nossas estruturas, tá bom? Eu desejo um dia de paz e de provisão do Senhor para você, para sua casa e para sua família. Te espero amanhã com mais um Café com Psi. Um grande abraço, Deus te abençoe.